Nesta terceira semana da nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade, nós vamos tratar sobre a cidadania no Brasil. E vamos fazer isso a partir da obra do cientista político e historiador José Murilo de Carvalho, em especial no seu livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. No começo desse livro, ele diz que o processo de construção da democracia brasileira vai ganhar um grande ímpeto com o fim do regime militar, em 1985. E um sinal desse ímpeto foi justamente a dimensão que assumiu a palavra cidadania. E ele vai dizer: políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A cidadania literalmente caiu na boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais o povo quer isto ou aquilo, disse a cidadania quer. Cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã. É justamente essa cidadania que ele vai se propor estudar, refletindo sobre o seu significado, a sua historicidade e as perspectivas que são abertas pelas demandas da sociedade contemporânea globalizada. A exposição vai ser feita a partir de 5 capítulos, no qual ele vai utilizar a metáfora do caminho que aparece no título do livro, né? Então, o primeiro capítulo vai ser intitulado justamente Os Primeiros Passos, né? Que vai de 1822, com a Declaração de Independência, até 1930, com o final da Primeira República. E por que primeiros passos? É bom lembrar, junto com o autor, que até a independência do Brasil não havia cidadãos brasileiros e nem uma pátria brasileira. O Brasil era uma colônia e o que tinha por aqui era o famoso latifúndio monocultor exportador de base escravista. A pouca população livre que por aqui havia vivia numa situação basicamente de vassalagem em relação aos senhores de terra. A própria independência do Brasil, de certa forma, foi muito tranquila se comparada aos processos de independência que aconteceram nas outras colônias da América Latina. Isso porque ela foi uma independência negociada, né, entre a elite, a coroa portuguesa e a Inglaterra. A ideia de se manter aqui o regime, uma monarquia, foi justamente na intenção de que se mantivesse a unidade de toda a colônia, evitando o que aconteceu na América Espanhola, por um lado, e por outro lado também, evitando o que se chamava na época de haitização, ou seja, no Haiti os escravos se revoltaram, proclamaram a independência e expulsaram a população branca. E esse era um medo real que havia por aqui. Então, com a independência, o Brasil ganha a sua primeira Constituição, Constituição de 1824, que vai estabelecer os 3 poderes básicos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e criar o poder moderador, que é aquele privativo do imperador. Era uma Constituição bem liberal para a época, isso porque ela permitia uma participação de uma grande faixa da população e também permitia o voto do analfabeto. Essa situação vai perdurar basicamente até 1881, quando uma lei vai restringir a participação popular nas eleições e proibir o voto do analfabeto, num retrocesso justamente de direitos políticos, né? Essa situação da redução da participação popular pode ser vista também na própria proclamação da República, onde não houve a participação popular e, de certa forma, também foi um processo de passagem, de certa forma, tranquilo, né? Tanto isso que uma das frases que ficou famosa na época foi justamente a do jornalista Aristides Lobo, que dizia o seguinte: o povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso.
sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. A exclusão da participação do povo em momentos importantes para a história da nação foi uma constante durante todo esse período, a ponto de José Murilo de Carvalho dizer que a única contribuição aqui para o desenvolvimento da cidadania no Brasil foi justamente a abolição da escravidão em 1888. Lembrando que o Brasil foi o último dos países da América a eliminar a escravidão. E é nesse sentido que ele vai dizer: o povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império, seja na República. O Brasil era ainda para ele uma realidade abstrata. Aos grandes acontecimentos políticos nacionais ele assistia, não como bestializado, mas como curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto divertido. O próximo período vai ser considerado aquele de marcha acelerada e vai de 1930 a 1964, ou seja, da Revolução de 30 com a deposição de Washington Luiz e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, até a intervenção militar de 1964. É um período bem agitado da história brasileira que José Murilo de Carvalho vai considerar como um divisor, realmente como um divisor de águas. Quer dizer, nós temos aqui revolução, nós temos guerra civil, nós temos ditadura, nós temos um período, um regime democrático e nós temos intervenção, golpe militar. Tudo isso num período de 34 anos. A grande característica desse período vai ser o grande desenvolvimento dos direitos sociais em detrimento dos direitos políticos e civis. Então, vai se ter, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a criação da legislação trabalhista com a consolidação das leis dos trabalhos, a constituição de uma previdência social, o incentivo à criação de sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores, o desenvolvimento de um certo nacionalismo que pode ser visto pela defesa do monopólio estatal do petróleo, por exemplo, também na tentativa de se criar uma certa identidade nacional, e o populismo, né? Lembremos do pai dos pobres, como acabou ficando conhecido, o próprio Getúlio Vargas. Entretanto, essas conquistas sociais elas foram dadas num ambiente de pouca participação política e de direitos civis, como o próprio José Murilo vai dizer. Foi uma legislação social introduzida em um ambiente de baixa ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. Quer dizer, os direitos, a questão aqui é, os direitos sociais, eles vêm não como uma conquista, mas como algo outorgado por uma ditadura. Essa é uma das grandes características desse período. O próximo período vai ser justamente aquele de um passo atrás e um passo adiante. Então, ele vai de 1964, com o golpe militar, até 1985, com a redemocratização do país. Tá? Então, o lema característico de todo esse período, nós poderíamos ter, que é aquele do governo Garrastazu Médici: Brasil, ame-o ou deixe-o. José Murilo vai dividir esse período em três etapas. Uma primeira que vai de 64 a 1968, que é do Castelo Branco, com um baixo desenvolvimento econômico, mas com uma repressão, uma certa repressão que vai aumentando. O período de 1968 a 1974, que seria o período justamente do general Garrastazu Médici, que vai ser um período de grande repressão política, mas ao mesmo tempo um período de grande desenvolvimento econômico, que vai dar justamente uma grande popularidade para o Garrastazu Médici com o povo. O último período, de 1974 a 1985, que vai do general Geisel até a eleição indireta de Tancredo Neves.
que vai ser o período justamente da redemocratização. Tá? O grande período do passo atrás, que vai ser aquele de 1964 até 1974, ele vai ter como característica justamente o golpe militar, que seriam os militares assumem o poder diretamente, a repressão política aos oposicionistas, quer dizer, e com a edição dos atos institucionais, sendo o mais famoso o ato institucional número 5, que vai fechar o Congresso Nacional, e também a restrição dos direitos políticos e dos direitos civis. Então você tem a restrição da escolha dos dirigentes, como presidente da República, ou mesmo do parlamento durante esse período. Ao mesmo tempo, ele vai consolidar, ele vai ser um período que vai dar uma certa consolidação aos direitos sociais. Então você vai ter a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, buscando mais uma unificação da Previdência Social, o Fundo Rural, que seria a aplicação da Previdência aos trabalhadores do campo, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador urbano, a criação do Banco Nacional de Habitação para permitir que o trabalhador pudesse comprar a sua casa própria e, como finalização disso, a própria criação do Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, esse primeiro período, ele vai basicamente repetir o que nós vimos no período de 1930 até 1964. Isso quer dizer assim, uma expansão dos direitos sociais, ao mesmo tempo que uma restrição dos direitos políticos e dos direitos civis. O próximo período, então, só colocando aqui uma citação sobre esse período do José Murilo de Carvalho, ele vai dizer: a avaliação dos governos militares sob o ponto de vista da cidadania tem assim que levar em conta a manutenção do direito do voto, combinada com o esvaziamento de seu sentido e a expansão dos direitos sociais em momento de restrição de direitos civis e políticos. O passo adiante vai ser dado justamente no período de 1974 a 1985, também conhecido como período da abertura política, que vai buscar aqui uma transição lenta, gradual e segura para a democracia. Dois momentos aqui merecem destaques. O primeiro é o da promulgação da Lei da Anistia, que vai perdoar os crimes políticos cometidos no período da ditadura, o que vai permitir o retorno ao país de um grande número de exilados, mas também vai perdoar os crimes cometidos pelos militares. E o outro momento é aquele do movimento pelas diretas, que, segundo José Murilo de Carvalho, vai ser o ponto culminante de um movimento de mobilização política de dimensões inéditas na história do país. A partir daí, a partir de 1985, o país começa a viver o período de redemocratização. Um dos pontos de destaque desse período vai ser justamente aquele da promulgação da Constituição de 1988, que, como nós vimos, vai ser considerada como a Constituição Cidadã. Isso quer dizer, a grande preocupação dela ali era a garantia dos direitos do cidadão. Lembrando que a cidadania é um dos fundamentos que ela coloca para a República Brasileira. Vai ser um período também de ampliação dos direitos políticos, de ampliação dos direitos sociais e de restabelecimento dos direitos civis. Para aqueles que assistiram o documentário Garapa, vão perceber que ainda falta muito para que nós consigamos
não apenas a questão da ampliação desses direitos, mas, acima de tudo, a sua efetivação para todos os brasileiros. E é esse o último ponto que José Murilo de Carvalho vai colocar no seu livro, que vai ser aquele da encruzilhada. E ele vai dizer o seguinte: percorremos um longo caminho, 178 anos de história do esforço para construir o cidadão brasileiro. Chegamos ao final da jornada com a sensação desconfortável de incompletude. Os progressos feitos são inegáveis, mas foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta percorrer. E é esse longo caminho que ainda falta percorrer que todos nós somos chamados a trilhar juntos. E é por isso que a importância de uma disciplina como essa, que vai discutir ética e também vai discutir cidadania. Antes de terminar, eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é uma tese que vai ser defendida aqui nesse livro pelo José Murilo de Carvalho. Ora, partindo daquela ideia de cidadania enquanto uma titularidade de direitos, o que nós temos como uma ascendência aqui em Marshall, José Murilo de Carvalho vai dizer o seguinte: o desenvolvimento da cidadania no Brasil fez uma coisa, ele inverteu a pirâmide dos direitos. Como nós vimos, a perspectiva do Marshall na ideia de cidadania havia um certo desenvolvimento lógico. Primeiro, você tinha a conquista dos direitos civis. A partir da conquista dos direitos civis, da liberdade dos indivíduos, você buscava as liberdades políticas a partir da junção em partidos, e a partir daí você buscava-se os direitos sociais. Então você tinha primeiro o elemento civil, depois o elemento político e por último o elemento social. A questão que o José Murilo de Carvalho vai propor no desenvolvimento da cidadania no Brasil vai ser que, primeiro, nós tivemos os direitos sociais, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos civis. Isso numa questão muito interessante, na qual os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos políticos foram basicamente dados ao brasileiro em regimes ditatoriais. Então, essa é uma característica da cidadania brasileira, da historicidade da cidadania brasileira, segundo o José Murilo de Carvalho. Podemos concordar ou discordar, mas a posição que ele coloca é uma posição interessante para que nós possamos discutir justamente os desafios colocados hoje ao próprio desenvolvimento futuro da cidadania no nosso país. Uma das questões que se coloca aqui, um dos desafios, ou vários dos desafios colocados aqui, nós já vimos na semana passada, com os questionamentos colocados pelo professor Norberto Guarinello, que é justamente essa da questão do exercício de uma cidadania dentro de uma perspectiva global. Então, vejam como nós, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da cidadania no Brasil, nós temos que discutir o problema brasileiro, o problema da nação brasileira, mas ao mesmo tempo somos desafiados a pensar numa cidadania que extrapola a territorialidade brasileira. Então, essas são as demandas, essa é a encruzilhada que o José Murilo de Carvalho vai dizer que o Brasil se encontra. E é a partir dessas nossas discussões que nós tentamos achar um caminho para esses desafios. E na próxima semana nós vamos trabalhar justamente a questão da ética e da cidadania na sociedade contemporânea global.